Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o BOPP e também vai fazer um mostruário para que a gente possa estar sempre tendo uma referência do acabamento que fica ao final. Se você é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. O BOPP é um plástico super fininho composto por polipropileno bi-orientado. Ele é utilizado para dar o acabamento no material gráfico. Geralmente é utilizado em capas de cadernos, livros, agendas e também em embalagens, ajudando dessa maneira a proteger o material impresso e também agregando valor, dando um acabamento diferenciado. Por ser uma laminação a quente, para sua aplicação é necessário o uso de uma laminadora ou plastificadora. Geralmente eles são comercializados em bobinas. Para uso semi-industrial ou até doméstico, existem dois tamanhos principais, 32 cm e 21 cm. E a sua espessura é geralmente de 24 micras, que é 0,024 milímetros. Quanto ao comprimento das bobinas, os valores mais encontrados são de 100 metros, 200 metros e 350 metros. Os acabamentos mais comuns são o brilhoso e o fosco. Mas existem outros BOPPs que proporcionam acabamentos super diferenciados, como é o caso do glitter, que apresenta esses pequenos pontos de brilho super delicados. Temos também o linho, que vai dar essa simulação de um tecido. O velvet, também chamado de soft touch, que dá o efeito aveludado. Existem também os holográficos com diversas imagens, no caso esse é o caquinho. Para fazer o mostruário, a gente vai baixar o PDF que está na descrição desse vídeo. Em seguida, vai mandar imprimir. Uma atenção para que seja utilizada a melhor resolução da sua impressora e que não seja alterada a proporção, ou seja mantido em 100% do tamanho original. O papel que eu utilizei foi o offset adesivo da Pimaco. O maior motivo de eu utilizar ele e não o fotográfico é que o fotográfico acaba perdendo a coloração com o tempo, devido aos raios ultravioleta. Porém, a impressão no offset acaba ficando um pouco mais opaca, sem ter as cores tão vivas. Então eu acabei fazendo uma nova configuração para a impressão offset, onde eu aumentei a intensidade para 15 e o contraste para 25, resultando em uma impressão com cores bem mais vivas do que a anterior. O próximo passo será cortar esses 3 quadrados que estão na base, que serão os acabamentos. E os outros quadrados da parte superior, eles serão utilizados cada um com um tipo de BOPP diferente. Então, para isso, eu vou separá-los. O próximo passo será medir a distância entre as marcações. No caso aqui deu 6,7, então eu vou cortar o meu papelão com 1 milímetro a menos de cada lado, dando um total de 6,5 centímetros. Para a estrutura, eu estou utilizando papelão cinza com 1,6 milímetros de espessura. Com o auxílio de um esquadro e de uma régua, eu desenho cada um dos quadrados. Em seguida, utilizando o estilete e a régua de corte, eu corto nos contornos dos quadrados. O próximo passo será aplicar o BOPP em cima de cada uma das impressões que os descrevem. Então, nesse caso, eu utilizei o BOPP brilhoso. Eu selecionei alguns tipos para apresentar e também para fazer um mostruário, para que eu possa estar sempre com os exemplos dos tipos de BOPP em mãos e tenha noção do resultado final ao aplicá-lo. Em seguida, cada um deles foi laminado. Para auxiliar na laminação, eu utilizo uma base de craft gramatura 240 com um pedacinho de papel sulfite na ponta. Utilizei também um pedaço do line, que é a parte de trás de aqueles papéis adesivos, para que o excesso de BOPP passando das bordas não aderisse à superfície do craft. Em seguida, eu levei até a plastificadora utilizando a temperatura mais alta. Feito isso, eu repeti o mesmo processo para cada um dos tipos de BOPP.
Depois de ter todas as capas laminadas e o papelão cinza cortado, o que a gente vai fazer é, utilizando as marcações que foram impressas, a gente vai vincar. Até que fique desta maneira. Em seguida, a gente vai remover o line, que é essa parte de trás do adesivo, e vai posicionar o papelão cinza no local delimitado pelo vinco que a gente fez. Com o auxílio de uma ferramenta feita com pedaços de papelão cinza coberta por feltro, a gente vai pressionar a capa até que ela possa aderir bem ao papelão cinza. Para cortar as laterais dando um acabamento, a gente vai utilizar essa régua com 1,5 cm. Utilizando o fio de cabelo, a gente vai fazer o corte das quinas. Eu acabo revestindo o fio de cabelo com essa fita azul, que ela era para mascaramento da 3M, então ela acaba diminuindo um pouco a aderência ao adesivo e facilita o corte das quinas. A gente vai começar dobrando pela parte abaixo das indicações do tipo de material, em seguida a gente faz a parte superior. Então a gente passa a vincadeira em cima do pedaço que foi dobrado, em seguida vira as 4 pontinhas que ficam para dar o acabamento e, por fim, vira as outras 2 abas. O acabamento será feito posteriormente. Em seguida, vou repetir o mesmo processo nas demais capas. Então eu vinco o papel, retiro o line, posiciono o papelão cinza, em seguida pressiono, corto as laterais, corto as quinas e vou dobrando cada uma delas. O próximo passo será cortar os quadrados que ficarão na parte posterior de cada mostruário. Eu optei por não laminar essa parte para que a gente pudesse estar sempre acompanhando como era o resultado apenas com impressão e o resultado com a aplicação do BOPP. Após recortado, a gente vai remover o line e posicionar o quadrado na parte posterior. Em seguida, vai perfurar utilizando o local indicado na impressão. Eu utilizei a Crop-A-Dile 2. O próximo passo será a aplicação do ilhóis, então de frente para trás a gente insere o ilhóis. Para melhorar o acabamento do ilhóis, eu também utilizei uma arruela e em seguida fixei o ilhóis e a arruela utilizando o balancim. Desta maneira, o acabamento da parte posterior fica tão bem feito quanto o da parte frontal. Então eu vou repetir o mesmo processo nos demais mostruários. Em seguida, utilizando uma argola para scrapbook, eu vou inserir todos os meus mostruários nessa argola. Daí a gente tem o nosso mostruário finalizado. A primeira capa possui BOPP brilhoso, a guarda dela não tem nenhuma aplicação de BOPP. Em seguida vem o BOPP fosco. Depois o Soft Touch ou Velvet, como ele é chamado, que é o veludo. Em seguida, um dos tipos de holográfico. Logo depois, o BOPP linho, que fica parecido com o acabamento de um tecido. E por fim, o acabamento do BOPP glitter, que dá esse efeito cheio de brilhinhos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar. E se é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Muito obrigada e até mais!